noite, galera, tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. O tema da minha pregação tem muito a ver com a live, com o retiro, para quem foi, lembra, né? O inverso, enfim, eu estou muito feliz mesmo de poder falar aqui para vocês. O Tiago, não, Daniel, o Daniel vai botar os slides, pode botar, é sobre sacrifício. Bom, eu escolhi esse tema. Para quem me conhece, talvez ninguém me conheça o bastante para saber, eu sou muito apegada às pessoas. E eu amo estar junto, eu amo ficar com a pessoa. Eita, calma aí. Eu amo estar junto, gente, não esquece o resto. Bom, gente, e eu amo estar junto com o pessoal, com a galera, e eu sou muito apegada. E estar junto é realmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E tá, beleza, eu sou apegada às pessoas. E um mês, mais ou menos, antes do retiro, eu estava passando por um tempo da minha vida meio frio. Tipo, não estava sendo mais a mesma coisa, o meu relacionamento com Jesus e tal. E eu não estava entendendo por que isso estava acontecendo. Talvez, no meu inconsciente, eu sabia. Mas, naquele momento, eu não entendia por que eu estava distante de Jesus. Aí, o mês foi passando, o tempo foi passando. E eu sabia que ia ter o retiro. Chegou pertinho o tempo do retiro, acho que uma semana antes. E eu ainda estava assim, eu ainda estava meio distante e tal. Aí eu cheguei e falei assim para Deus, eu não sei por que eu estou assim, eu não entendo por que eu estou distante, eu falo contigo e tal, mas está diferente. Então, que o Senhor venha usar os pastores, as pessoas que vão estar lá no retiro para falar comigo, através do Senhor. Não, através delas. E eu pedi assim, de coração sincero mesmo, porque eu queria ouvir a voz de Deus, e se Ele tivesse que puxar minha orelha, eu estava aceitando, porque eu queria entender por que aquilo estava acontecendo. E para quem foi no retiro e lembra, a primeira coisa que o Taveira falou, não vou dizer que foi a primeira, porque eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi lá na fogueira, e ele falou sobre os nossos tesouros, sobre que muitas coisas a gente coloca acima de Deus no nosso coração. Não só coisas, mas às vezes pessoas. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, caraca, eu estou colocando as minhas amizades acima de Deus. Eu estou colocando algumas pessoas acima de Deus, por isso que eu estou assim. E ao longo do retiro, eu percebi que realmente era isso que estava acontecendo. Não só as amizades, mas as redes sociais, algumas coisas estavam acima de Deus no meu coração. Tá, eu não sabia por que isso estava acontecendo, agora eu já sabia. Só que eu tinha que fazer alguma coisa. E o que o Taveira falou, que eu achei muito interessante, foi sobre sacrifício. Tanto que ele até pediu para a gente colocar os nossos celulares na caixinha, e a gente achou que ia ter que tacar na fogueira. E a gente botou na caixinha, ficou aqueles 4 dias sem o celular. E foi um momento, assim, realmente, que quem estava disposto a sacrificar o celular e ficar durante aquele tempo sem o celular. Então, e não só o Taveira naquele dia, né, da fogueira, mas ao longo do retiro, eu vi o quanto isso Deus tinha falado sobre sacrifício mesmo. Então, eu decidi realmente sacrificar um pouco, pelo menos por um tempo, essas coisas e essas pessoas que estavam no meu coração acima de Deus. E como eu disse, eu sou muito apegada e às vezes é difícil, mas eu consegui. E eu me afastei um pouco, não cheguei e disse, não, você está sendo um problema para a minha vida. Não fiz isso. Mas eu dei uma afastada. Bom dia, boa tarde, boa noite. E desinstalei o TikTok. A Erika lembra, né? Desinstalei o TikTok também. É uma coisa que a gente vive rodando lá. E eu disse, não quero mais isso para mim. E depois daquele tempo, eu percebi que as coisas realmente mudaram. E que foi muito necessário para a minha vida eu ter feito aquilo. E como foi um testemunho, assim, né, um negócio que aconteceu na minha vida, eu achei muito importante falar para as pessoas. E eu lembrei que na live tem um adolescente que fala, e eu decidi vir aqui falar com vocês. Só que daí eu tinha que encontrar um capítulo, um verso na Bíblia que fale sobre isso. E eu decidi, para quem se liga mais sobre sacrifício e tal, sabe, escolhi a história de Abraão e de quando Abraão teve que sacrificar Isaac, que está lá em Gênesis 22. Vocês podem abrir e pode botar aí no slide.
mas pode pular um, que eu... Isso. Só que... Isso, esse aí. Só que antes de a gente falar sobre a história e tal, eu quis contar um pouquinho, rapidinho mesmo, de quem foi Abraão. E tá aqui, ele foi o pai da fé. Ele é um exemplo para quem tá mais ligado, sabe? Que ele é um exemplo para a gente de fé mesmo. Ele teve fé o tempo todo em que ele ia ter Isaac como filho, e teve aos 100 anos e sua esposa era estéril. Ele é o pai da nação de Israel, ele que começou essa descendência, né? Abraão, Isaac e Jacó. Ele foi considerado justo diante de Deus por sua fé. Ele foi considerado justo porque ele teve fé o bastante para saber que Deus ia fazer de alguma forma que Isaac nascesse, que ele ia ter uma grande nação. Ele teve o seu filho, o filho da promessa, com 100 anos, e sua esposa era Sara. Aqui são só alguns pontos que eu decidi trazer para vocês, que talvez vocês não conheçam muito bem Abraão. Vamos ler, então, verso 1. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Gente, quando eu li isso, o primeiro verso, é porque a gente está muito acostumado com a história de Abraão, que ele teve que sacrificar o filho, mas quando eu cheguei e li mesmo, eu fiquei de cara, e eu fiquei imaginando a situação de Abraão ao escutar isso, ao ouvir que Deus queria tomar o seu filho. E eu fiquei mais de cara ainda, porque ao longo de eu estudar a pregação e tal, eu tive que ler a história de Abraão e tal. E em diversos versos eu vou ler para vocês, Deus fala desse filho da promessa. Deus fala que ele ia ter uma grande nação e que ele ia abençoar Abraão com um filho. Então, no capítulo 12, verso 2 diz, farei de você uma grande nação e o abençoarei, o tornarei famoso e você será uma bênção para os outros. Capítulo 13, verso 16. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. E o capítulo 15, 5. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Bom, então, quando eu li essa história de Abraão, e o início, né, o verso 2 principalmente, que Deus fala para ele pegar o seu filho, seu único filho, e oferecer ele como sacrifício, eu fiquei, Abraão devia ter ficado desesperado. E também nosso pensamento mais racional, mais humano mesmo, a gente com certeza ficaria desesperado ao ouvir que Deus queria tomar o único filho de Abraão. E eu imaginei que Abraão devia ter ficado, como assim, Deus? Por que você quer tomar meu filho? Eu não vou fazer. Isso é um absurdo e tal, eu não mereço. Só que olha a atitude de Abraão. No verso 3 diz, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Ana, Abraão se desesperou? Abraão ficou, não obedeceu? Não, Abraão, ele obedeceu sem murmurar. Pode passar, Daniel. Ele obedeceu sem murmurar. E no processo do sacrifício de Isaque, isso está muito nítido. E é muito incrível, porque ele ia realmente estar disposto a sacrificar o seu filho. Aquele filho em que foi tão demorado para chegar, mas chegou e foi um milagre. Com certeza, por Abraão ser um ser humano, ser uma pessoa racional, ele devia ter ficado, mas por que, Deus? Por que você quer isso para mim? Ele devia não estar entendendo qual é o propósito disso. Mas ele sabia que havia um propósito. Ele tinha fé o bastante para saber que Deus estava cuidando de tudo. Então, ele decidiu simplesmente obedecer sem murmurar. E eu pensei muito como um pai e um filho. Quando o nosso pai ou a nossa mãe, nossos responsáveis, eles mandam na gente, né? A gente tem que obedecer. Só que, por exemplo, se o nosso pai e a nossa mãe manda a gente lavar a louça,
temos duas opções: ficar resmungando e dizer, ah, não vou lavar a louça, não vou lavar a louça, não quero lavar a louça, ou simplesmente lavar a louça. Das duas formas, a gente é obrigado a lavar a louça. Aí a gente que decide. Muitas vezes a gente fica resmungando até o fim, e no fim não dá nada, a gente é obrigado a lavar a louça. E no sentido aqui de Deus, Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. E Abraão podia, sim, ficar resmungando, ficar murmurando ou até desobedecer. Mas ia haver uma consequência para Abraão. Mas não, ele decidiu obedecer sem murmurar. E a gente aprende muito que a gente não tem controle sobre nada. A gente não manda em nada, a gente não tem não tem controle realmente nenhum sobre nada que vai acontecer. Quem manda e quem faz as coisas acontecerem é Deus. Por isso que a gente tem que simplesmente obedecer. Porque Deus é soberano, Deus faz as coisas mesmo que a gente não entenda. Deus abre as portas, Deus fecha. E a gente tem que entender de uma vez por todas que obedecê-lo vai ser a melhor coisa. E é o segundo slide ali, que obedecer é a melhor escolha. A gente tem que saber disso sempre. E uma frase que eu coloquei ali, pode passar, é que a criação está querendo mandar no Criador. Muitas vezes a gente tem isso na mente. Ah, não, eu não vou fazer desse jeito porque o melhor para mim é do outro. E a gente fica achando que tem controle ou que manda sobre alguma coisa, mas a gente não manda. Quem manda aqui é Deus. Quem faz e dá as ordens é Deus. Deus é soberano, Deus é o nosso Criador. E às vezes a gente chega, não, eu não vou fazer porque eu não mereço. Gente, a gente, só por estar vivo, a gente nem merecia estar vivo. Entendeu? E a gente tem tanto disso, de ficar resmungando. A internet para de carregar, a gente já diz, ai, por quê? Não queria que fosse dessa forma. Fica batendo no negócio e se estressa. Então, a gente tem que saber que quem manda e que tem o controle sobre tudo é o Senhor. Por isso que a melhor escolha que a gente vai fazer é obedecer. Continuando, no verso 5. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão e continuaram a caminhar. Ai, meu Deus. A segunda coisa que a gente aprende no processo de sacrifício é a ter fé em Deus. E parece algo tipo, claro, né, Abraão. E realmente, Abraão é um exemplo muito grande. Só que eu achei muito engraçado porque a gente geralmente, pelo menos na Bíblia, a gente foca muito no ponto de que Abraão teve fé que o filho dele ia nascer. Mas olha a fé de Abraão aqui no verso 5. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Gente, Abraão tinha fé o bastante para saber que Deus, de alguma forma, ia fazer com que o seu filho continuasse vivo. Nem que, sei lá, Deus tivesse que ressuscitar Isaac, mas ele sabia que Deus era perfeito e que Deus é perfeito e que Deus tem controle e que cuida de tudo. E eu vi isso na minha vida, que a gente tem muito de, por exemplo, sei lá, acontece o desemprego, ou a gente foi mal numa prova, não sei. O desemprego, vamos no desemprego. Aconteceu, né, ou sei lá, o nosso pai ficou desempregado. A gente chega e pensa, acabou para mim. Meu pai está desempregado, agora a gente vai passar fome. E a gente já desiste assim de início. Mas a gente tem que saber que existe um Deus que faz além do que a gente imagina e além do que a gente pensa no início. Então, se Deus quiser fazer o teu pai ter um emprego melhor ainda, Ele vai fazer. Ele tem controle sobre tudo. Por isso que a gente tem que saber que Ele está cuidando e ter fé o bastante. E Deus tem sempre o melhor, mesmo que às vezes a gente não entenda. A gente, na nossa cabeça, a gente não entende muitas vezes o porquê que isso está acontecendo, questão de desemprego, em diversos pontos. Mas se a gente obedeceu sem murmurar e tem fé, as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã.
Pode sim ter um momento de dor, ter um momento de dificuldade. Isso é necessário para a nossa vida. E Deus não disse que na nossa vida como cristã, na nossa caminhada, a gente não ia ter isso. Mas a maior alegria é a volta de Jesus. Mas eu creio que antes disso, você ainda vai ter muita coisa feliz, muita coisa alegre, muita coisa para agradecer para Deus. Então, a gente tem que saber disso. Saber que Ele provê. E a gente tem que simplesmente confiar, simplesmente ter fé mesmo. Lá em Provérbios 19, 21, diz que os planos de Deus... Não, da natureza humana fazer planos, mas a vontade de Deus prevalecerá. A gente tem esse negócio de ficar planejando, de ficar organizando. Tem gente... Eu já vi planejamento anual, essas coisas tipo, de... sei lá, 10 anos que vai acontecer. E tem gente que é até bem coisa com isso de planejamento. E eu não vejo problema, eu acho até importante a gente ter esse negócio de planejar, de se organizar, mas a gente tem que sempre ter em mente, eu vou me organizar, eu vou planejar, eu vou montar, eu vou programar, mas se não der certo, foi porque Deus não quis. E a gente tem isso de não saber, e quando aconteceu, não aconteceu, aliás, da nossa forma, da forma que a gente queria, a gente se decepciona. A gente fica, mas por quê? Como assim? Não deu desse jeito que eu planejei, que eu organizei. Por isso que eu te convido a ter na sua mente, na sua cabecinha, que Deus é que vai ter o controle sobre tudo. E que se não aconteceu da forma que você planejou, é porque realmente não era da vontade de Deus. Então, você tem que se acalmar e ter fé, obedecer e continuar com Jesus. Vamos continuar lendo, que é o terceiro ponto, né? Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Até agora a gente percebeu o processo. A gente viu as coisas, viu que Abraão obedeceu, viu que Abraão teve fé que Deus ia fazer o melhor. Mas agora Abraão ia realmente sacrificar o filho dele. Ele ia mostrar com todo o seu coração que Deus era a pessoa mais importante na vida dele. E eu percebo quanto eu fiz isso de colocar as pessoas acima de Deus no meu coração. Às vezes a gente bota certas pessoas num pedestal na nossa vida. Só que são pessoas igual eu, são pessoas igual a você. E em algum momento elas vão nos decepcionar, elas vão nos entristecer. Então, não adianta achar que as pessoas vão conseguir preencher o que Deus na realidade preenche. Então, que a gente venha confiar e demonstrar que cremos nele. Lá em Tiago 2, podem abrir, gente. Tiago 2, 14 e 21 a 24. Eu vou abrir aqui também. Tiago. A fé sem obras é morta. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm a fé, se não a demonstrar por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé salva alguém? Aqui, se a gente lê isso aqui, já vai estar tudo explicado esse ponto. Mas eu vou ler aqui, verso 21 agora. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim, as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado de amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Abraão creu, Abraão obedeceu, Abraão creu, Abraão teve fé e Abraão agiu. A gente tem que saber que Deus não precisa de nós e que nós precisamos dele. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, que a gente sabe que Deus é o único que pode nos trazer alegria, o único que pode preencher tudo que muita gente nunca vai conseguir preencher,
a gente vai começar a ter atitudes para Jesus. E como vem isso? Isso. E não adianta só ter fé, é isso que eu ia falar. Não adianta só crer e ter fé em Jesus. A gente tem que agir. A gente tem que ser cristão na nossa escola, nas nossas universidades. A gente tem que ser cristão no nosso meio de amigos. Precisamos agir e mostrar que o amamos. A gente não pode ser cristãos apenas sexta-feira na life, apenas domingo no culto. É muito, muito necessário vir na life, ter essa comunhão, é importantíssimo. Mas a gente tem que não parar de achar que é só isso. Que é sobre vir na live e no restante do dia ficar falando palavrão, ficar xingando todo mundo. Isso tem muito, muito a ver. Por exemplo, imagina que algum amigo nosso que não é cristão, que não conhece a Jesus, sabe que você é cristão, mas vê as suas atitudes, vê a forma que você age, que você xinga todo mundo. Imagina a conclusão que o seu amigo vai tirar do cristianismo, do evangelho, de tudo que a gente vive. Por isso que a gente tem que agir como Jesus agiu, por amor a Ele. Deus não precisa da gente, mas a gente precisa dele. E a gente precisa mostrar o nosso amor sincero. E Abraão, ele ia sacrificar o seu filho. Ele ia mostrar esse amor por Deus. Ele ia demonstrar isso nas atitudes dele. Ele não ia simplesmente ter fé, ele ia mostrar isso. Então a gente tem que saber que não é simplesmente ser cristão, é viver o cristianismo. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. E a partir do momento que a gente ter isso em mente e ter isso na cabeça, toda a nossa vida vai mudar. É muito difícil, assim, é triste ver que, infelizmente, tem muita gente que vem na live, que vem domingo, que cristãos nas redes sociais e tal, bota na bio que é cristão, só que as suas atitudes não mostram Jesus. A gente tem que demonstrar Jesus, a gente tem que crer do nosso coração e ter fé e mostrar com atitudes. E eu lembrei muito, muito, muito do pastor Vitor, que ele falou sobre Romanos 12, depois se vocês quiserem ler em casa, bênção, sobre ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é só ter fé, é viver o evangelho, é ser santo, é ser separado, fora desse mundo. Não é mais o mundo, não é mais eu que vivo. É sacrificar não só as nossas paixões, mas é sacrificar o nosso velho homem e viver agora uma nova vida, uma nova criatura com Jesus. É impressionante, é incrível como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso. E a partir do momento, é sério, gente, a partir do momento que vocês conhecerem a Jesus, vocês vão ver que é uma coisa incrível, é necessário, preenche tudo, tudo, tudo. E às vezes a gente coloca a nossa confiança nas pessoas, coloca o nosso pensamento em outras pessoas, nas redes sociais e influencers, mas o único que vai preencher tudo isso é Jesus. Não pode ser só teoria. E a gente tem que carregar a nossa cruz e seguir Jesus. O nosso maior exemplo de sacrifício é Jesus. O nosso maior exemplo de amor e de graça é Jesus. Ele morreu por nós. Ele te ama. Eu não sei se alguém teria coragem de morrer por mim, mas Jesus morreu. Morreu por mim e por você. A gente precisa entender isso, gente. A gente precisa entender isso. Lá em Mateus 6, 21, diz que onde o nosso coração estiver, o nosso tesouro também estará. Que foi o que o Taveira falou na fogueira, se não me engano, no Life Pocket. Onde estiver as nossas paixões, o nosso coração vai estar. E a pergunta que eu deixo aqui para vocês hoje: o que tem sido o seu Isaac? O que tem sido a sua paixão? O que tem sido aquilo que te preenche, mas que alguma hora não vai conseguir ser por inteiro? O que está sendo? O que você precisa sacrificar? A gente precisa entender isso. A gente precisa sacrificar aquilo que não é mais necessário para a gente. E quando a gente fizer isso, a gente vai ver que vai ser uma nova vida, vai ser algo incrível, gente. E que Jesus abençoe muito a vida de vocês e que vocês o conheçam verdadeiramente.
É isso que eu espero. Amém.